Do you know what color it glows when Old Town calls its banners to war? Green. Hoje é dia da gente falar da Casa Hightower, uma das casas mais ricas e tradicionais de Westeros. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e, como prometido no final de 2022, a primeira casa que ia ganhar vídeo em 2023 é a Casa Hightower de Vila Velha. Mas antes de eu começar a falar sobre eles, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nas nossas playlists por aqui. Além das playlists de casas de Westeros, que a gente já falou de Stark, de Lannister, de Baratheon, de um monte de casa, e vamos continuar falando, nós temos playlists de diversos outros universos da cultura pop. Então vai sair agora The Last of Us, por exemplo, a gente já fez um vídeo de introdução. Pra quem não conhece os jogos e quer saber um pouquinho da história sem tomar spoiler. Também tem playlist de Avatar com teorias, com resumo e tudo mais. Tem playlist de Marvel, de DC, de One Piece, um monte de coisa, então dá uma olhadinha aqui também. Bom, como a gente sempre começa falando do lema e do símbolo da casa, o símbolo da casa Hightower é uma torre de vigia de pedra branca com uma fogueira no topo. E o lema deles é "Nós iluminamos o caminho", algo como quem diz que os Hightower, eles dão a direção, né? Eles mostram para onde você deve ir. Eles são uma das maiores casas da Campina, assim como os Tarly, e também tem uma espada de aço valeriano como um sinal de tradição e força, que se chama Vigilância. Só que diferente dos Tarly, eles não usam muito porque quase sempre os Hightower eles escolhem soluções diplomáticas ao invés de soluções de força e de guerra. Os Hightower são referidos como sendo de Hightower, né, Torre Alta, ou de Old Town, Vila Velha. Então os dois lugares aí funcionam para quando você quer falar de onde os Hightower estão localizados. Os Hightower existem desde os primeiros dias, época da chegada dos primeiros homens, mas há quem diga que eles não vieram dos primeiros homens, que eles não são descendentes dos primeiros homens, mas sim dos marinheiros e comerciantes que se estabeleceram no topo do Canal dos Sussurros em uma época anterior. Homens que vieram para o Westeros antes dos primeiros homens parecem ter fundado a encarnação original de Old Town, de onde saíram os Hightower. Depois de sofrer muitos saques, principalmente das Ilhas de Ferro, os Hightower decidiram fortificar as suas torres e as suas muralhas, e cresceram ali muros e torres gigantescas, todos eles de pedra, e essa fortificação acabou com esses saques e também garantiu que eles não fossem dominados pela força da Casa Gardner. A Casa Gardner, a gente já falou no vídeo dos Tarly, que são os reis da Campina, pelo menos eram até a época da conquista de Aegon, e eles não conseguiram dominar os Hightower pela força, diferente do que eles conseguiram fazer com outras casas. No caso dos Hightower, eles realmente se uniram, mas foi através do casamento. Então aqui a gente já vê a primeira vez onde os Hightower conseguem resistir à força e fazem as suas alianças através de soluções diplomáticas. Durante a invasão Andal aconteceu a mesma coisa, um monte de gente por toda o Westeros guerreando contra os Andalos para não abandonar as tradições dos primeiros homens, enquanto os Hightower falaram: não, primeiro homem nada, a gente adere às suas tradições, às suas culturas, a gente se ajoelha, a gente fica de boa. E aí os Hightower também, através de casamento, conseguiram manter as suas terras, manter as suas riquezas e passaram aos poucos a aderir à fé dos Sete e a outras tradições dos Ândalos. Inclusive, são eles que financiam a fé dos Sete, eles são os maiores financiadores da fé dos Sete e da Cidadela. Então, tanto a maior fonte de conhecimento quanto a maior fonte religiosa de Westeros, elas são principalmente financiadas pelos Hightower, que são sim uma das casas mais ricas, sempre foram e continuam sendo. E na Era da Conquista não foi diferente. Lá na Campina rolou aquela parada que a gente já falou no vídeo dos Tarly e no vídeo dos Lannister, que foi o Campo de Fogo. Foi quando os Lannister se juntaram com os Gardner. Então os Lannister eram reis do Rochedo e os Gardner eram reis da Campina. Eles se juntaram, pegaram seus vassalos e formaram um exército gigantesco para enfrentar o Aegon o Conquistador. Só que o Aegon usou o seu super trunfo e foi com os 3 dragões para o campo de batalha. Então Aegon, Rhaenys e Visenya pegaram seus dragões e foram para o campo de batalha no que foi chamado como Campo de Fogo. Neste momento a Casa Gardner acabou, né? Eles foram obliterados nessa luta. Os Lannister se ajoelham depois de serem derrotados, ali subjugados. E os Hightower, eles não se envolveram nessa treta, mesmo eles sendo ali jurados a Casa Gardner e aliados, eles não entraram na guerra, eles sabiam que ia dar ruim, o Alto Septão aconselhou ali os Hightower a não se envolver, eles não se envolveram, e aí quando o Aegon assume ali a Campina, ele dá o título de protetores da Campina para os Tyrell, né, que agora são a grande casa da região, e os Hightower mantiveram de novo todas as suas riquezas, as suas tradições, as suas terras, se ajoelhando sem resistência e sem
treta nenhuma. Isso muda durante a Dança dos Dragões e vocês vão ver uma outra coisa que os Hightowers sabem fazer bem, que é escolher o lado errado. Durante a Dança dos Dragões, eles escolhem o lado dos verdes, mas é porque eles eram os verdes, né? A facção dos verdes ela foi criada pelos Hightower. Por quê? Porque a Alicent Hightower e o Otto Hightower, eles eram mãe e avô do Aegon, que é o grande rival da Rhaenyra nessa treta toda. É Aegon ou Rhaenyra, é um lado ou outro. E a facção dos verdes se tornou a facção dos verdes porque a Alicent Hightower estava usando uma roupa verde. Isso aí todo mundo tá vendo em House of the Dragon. Então, a primeira grande guerra de Westeros em que os Hightower tomam partido é essa Dança dos Dragões. Eles vão pro lado dos verdes e eles acabam escolhendo errado, né? Quem tá vendo a série tá vendo que o lado certo é o lado da Rhaenyra. A Rhaenyra deveria sentar no trono, não o Aegon. Então eles já escolheram o lado errado aqui. A gente não vai falar muito dessa época pra não dar spoiler de nada. E vamos seguir com a história da casa Hightower. Nessa época da dança também, os Hightowers serem o lado dos verdes não impediu que casas vassalas a eles apoiassem a Rhaenyra, e foi o caso da casa Bessbury, por exemplo. A gente vê um Lord Bessbury em House of the Dragon e a gente vê que a casa Bessbury apoiou a Rhaenyra mesmo sendo jurada a casa Hightower. Já durante a rebelião Blackfyre, os Hightower voltam a fazer o que eles estavam acostumados e não se envolvem. Eles permanecem no centrão, só que aqui, como tava tendo treta dos dois lados ali, eles também de novo não se envolveram, mas eles tinham um pezinho em cada lado. Então eles tinham gente nos dois lados para de novo ir surfando conforme a maré. E chegamos na rebelião do Robert. A rebelião do Robert foi a segunda vez em que os Hightower decidem se meter e escolhem o lado errado. Eles permaneceram fiéis ao rei louco e acabou não dando certo. Quando o Robert venceu a guerra, eles foram lá, se ajoelharam para manter ali as suas terras, riquezas, mas perderam um pouquinho do peso e da força que eles tinham na coroa. Dizem que atualmente eles são tão ricos quanto os Lannister, isso durante os eventos de Game of Thrones. Eles não aparecem por lá, mas dizem que eles têm tanto dinheiro quanto os Lannister. A série não mostrou isso, mostrava os Tyrell como sendo os ricaços da Campina lá, mas os Hightower são provavelmente mais ricos que eles sim. E alguns Hightower já foram até Alto Septão, né, mas a maioria deles que se dedicou à fé do Sete ali, entrou para os Filhos do Guerreiro, que são uma força militar da fé militante, mas que é responsável única e exclusivamente em defender o Alto Septão, e eles são sempre muito fervorosos, muito raivosos com quem não obedece à fé do Sete. E agora chegamos nos Hightower notáveis, começando com Uthor Hightower, o primeiro grande rei Hightower que se casou com Merys, a donzela, uma das filhas daquele que é visto como o rei dos primeiros homens, Garth o Verde. Ou seja, levando isso em consideração, se os Hightower não eram mesmo dos primeiros homens, com a invasão, a chegada dos primeiros homens, eles também mantiveram as suas terras e as suas posses através do casamento, sempre priorizando, quase sempre, né, priorizando a diplomacia. A gente vai fazer um vídeo só dele, mas falamos dele também um pouquinho no vídeo da casa Tarly, porque é uma casa também ali da Campina, que tem ligação com Garth o Verde, né, então a gente falou dele também neste outro vídeo, mas ativa o sininho porque vai ter vídeo só do Garth, é uma história bem interessante, ele é visto como o rei dos primeiros homens. Os primeiros homens são responsáveis pela fundação de diversas casas de Westeros, e esse cara era o brabo dos brabos na Era dos Heróis. Uthor também conseguiu um Brandon para reconstruir a Torre Alta, e assim ela deixou de ser uma estrutura de madeira e se tornou uma imponente construção de pedra com 60 metros de altura. E eu disse um Brandon porque pode ser o Brandon, o construtor, ou o filho dele que também chamava Brandon. Isso no vídeo da casa Stark a gente fala que Brandon Stark é mais comum do que Aegon Targaryen, né? Então, só pra vocês terem uma noção aí de como existem vários Brandon ao longo da história Stark. E a gente chega agora em Urrigon, filho de Uthor, que foi quem cedeu as terras para os estudiosos criarem a cidadela. A gente falou muito disso no vídeo que a gente fala dos Maesters, da cidadela e tudo mais, tá linkadinho aqui em cima também. E durante os notáveis da casa Hightower vai ter mais do que a maioria das outras casas que a gente falou, porque cada um deles tem uma pequena participação para criar o legado que a casa Hightower tem atualmente, e é importante a gente citar todos pra gente ir vendo a importância. Não é muito, mas é mais do que a maioria das casas que a gente vem fazendo.
E a gente chega em Peremor, que também foi citado no vídeo dos Maesters. Ele era chamado de o Retorcido, irmão mais novo do Rigon, e por sua condição, ele ficou quase toda a sua vida acamado, e de lá ele recebia estudiosos de todas as áreas, porque ele era obcecado por conhecimento. Depois da sua morte, os estudiosos ficaram por lá e ganharam um espaço de terra do Rigon, né? Então quando o irmão do Rigon morreu, ele fala para os caras que estudavam ali, que ensinavam o Peremor, falaram, ó, pega essa terra aqui, fiquem aqui estudando aqui, e foi ali que eles construíram e ergueram a cidadela. De novo, tem mais disso no vídeo sobre a cidadela e sobre a Ordem dos Maesters. Agora a gente chega em Otto II, foi ele quem substituiu as outras instalações de madeira dos Hightower por estruturas de pedra extremamente altas e resistentes, acabando assim com os saques que aconteciam constantemente por ali. As obras foram custosas e empobreceram a casa Hightower por 3 gerações, mas resolveram os saques. E agora a gente chega em Lemond Hightower, o leão marinho que impediu ofensivas sequentes das Ilhas de Ferro e se casou com a filha do Lord Gardner, unindo os Hightower e os Reis da Campina. A gente falou dessas uniões e agora a gente vai mostrando o nome desses lords. A gente chega em Jeremy Hightower, que fomentou o comércio e dobrou as riquezas dos Hightower. Então, enquanto Otto II deu uma minada nas riquezas ali, deu uma empobrecida nos Hightower, algumas gerações depois dele vem o Jeremy Hightower, que dobra as riquezas dos Hightower por seu conhecimento comercial. Dorian Hightower terminou seu casamento de 20 anos, terminou o casamento da mãe dos filhos dele ali, um casamento de 20 anos, para se casar com uma princesa Andala durante a invasão dos Ândalos, para que os Hightower pudessem manter suas riquezas e terras. Daemon o Devoto, filho de Dorian, foi o primeiro a aceitar a fé dos Sete. E depois dele, o Tristan, filho do Devoto, foi quem criou o Septo Estrelado. O Septo Estrelado ele era o centro da fé dos Sete até a criação do Septo de Baelor, que ficava lá em Porto Real. Então o Septo Estrelado era dos Hightower, ficava ali na Campina, enquanto depois o Septo de Baelor foi criado lá em Porto Real. Septo de Baelor esse que a Cersei botou fogo, explodiu e matou todo mundo. Agora a gente chega em Hansel, o Lorde Comandante que quase acabou com a Patrulha da Noite, porque o cara simplesmente ignorou seus votos e tentou dar Castle Black e a Patrulha como herança para o seu filho bastardo. O cara era maluco, então a gente vê que os Hightower, nem todos eles, são muito inteligentes da cabeça. Manfred Hightower era o Lord Hightower durante a invasão do Aegon, ele que não se opôs e simplesmente abriu os portões e dobrou os joelhos. Ele até chegou a oferecer a sua filha mais nova para o Aegon casar, só que o Aegon recusou porque ele já tinha 2 esposas, a Rhaenys e a Visenya, e não queria ofender as suas rainhas. Agora chegamos em Cerys Hightower, que foi a primeira esposa de Maegor o Cruel. Passamos para Ormond Hightower, o Lord Hightower durante a Dança dos Dragões, e Otto Hightower, que é mão do rei de Jaehaerys, Viserys, Aegon II e também avô do Aegon II. Falando de outra Hightower bem conhecida, provavelmente a mais conhecida de todas, Alicent Hightower, segunda esposa do rei Viserys, mãe do Aegon e de outros filhos ali que o Viserys teve, né, a Rhaelena, o Daeron e o Aemond, e a grande figura da oposição a Rhaenyra. Por mais que o Aegon fosse o rei símbolo ali dos verdes, a Alicent, que era a grande oposição a Rhaenyra, pela relação das duas, sempre conturbada ali, e pela força das duas, né? Elas são 2 forças da natureza e elas que ficam entrando em embate diplomático toda hora. E agora chegamos em Geralt Hightower, o Touro Branco, Lorde Comandante da Guarda Real do Aerys II, o Rei Louco. Em Game of Thrones ele é retratado em uma fusão com outro guerreiro da Guarda Real, o Oswell Whent. Então vocês lembram aquela cena de Game of Thrones que o Ned Stark chega, ele enfrenta o Arthur Dayne, que tem um cara junto com ele? Esse cara, nos livros, eram 2 pessoas, e uma delas era o Geralt Hightower, que era o Lorde Comandante da Patrulha. O cara era brabo, só que na série eles resolveram transformar 3 em 2, deixaram o Arthur Dayne, que é o maior espadachim da história de Westeros, e juntaram o Geralt com o Oswell Whent. Então na série tinham 2, nos livros são 3. O Geralt é referenciado como no auge dele, sendo superior ao auge do Jaime Lannister, e ele era o Lorde Comandante durante o reinado do Rei Louco. Ele estava presente na sala quando o Rei Louco matou o Rickard Stark, que era o pai do Ned, e o Brandon Stark, irmão do Ned Stark, né, naquela treta que a gente também falou no vídeo dos Stark, que tá linkadinho aqui em cima. Ele, Geralt, ele era experiente, ele era o Lorde Comandante da Guarda Real e ele viu a reação do Jaime Lannister com toda aquela injustiça que o Rei Louco estava cometendo. Então naquele momento ele puxou o Jaime Lannister de canto e falou: nós fizemos um juramento para proteger o rei
não concordar com as ações dele. Então eles têm que se manter fiéis ao rei, por mais que não concordem com tudo. Ele viu que o Jaime tinha ficado muito contrariado com aquilo tudo que ele viu, né? O Jaime, ele ainda não era tão calejado nessa parada de eu tenho que cuidar do rei, eu tenho que ficar com o rei. E por isso que a gente vai fazer um vídeo só do Jaime Lannister, porque ele é um personagem muito foda. A gente vê em Game of Thrones que ele passa por essas transições, que ele tem diversas camadas. E neste momento ele vê aquilo, ele fica muito puto com o Rei Louco. Isso tudo vai levando ele a fazer o que ele faz no momento em que o Tywin chega e tudo mais, né? E aqui foi o primeiro momento que ele falou, mano, tem que acabar com esse rei agora. Só que o Geralt chama o Jaime era muito jovem ainda, e falou, ó, a guarda real tem que proteger o rei independente de qualquer coisa. O nosso juramento é esse. Então a gente não tem que julgar as ações dele. Concordando ou não, a gente tem que apoiar, tá? A gente tem que ficar do lado dele. Então foi isso que o Geralt fez, e ele acabou morrendo lá na Torre da Alegria, naquela treta que a gente viu também em Game of Thrones, em um dos flashbacks do Bran, né, ao lado do Arthur Dayne. Ele é morto pelo Ned Stark e os seus aliados. Lord Stark? Procurei você no Tridente. Não estávamos lá. Ou o seu amigo usurpador já estaria debaixo da terra. Já acabando o vídeo aqui, a gente chega em Alyria Hightower, que é a mãe do Loras e da Margaery Tyrell. Loras e Margaery Tyrell a gente vê muito em Game of Thrones, e a mãe deles é uma Hightower, né? Por mais que isso não seja muito falado na série, acho que nem é citado na série, ela é uma Hightower importante, né? Uma Hightower que foi casada, se casou com o Tyrell para manter a relação forte das casas. E a gente finaliza com Layton Hightower, o velho de Vila Velha, que era o protetor da cidadela e Lorde da casa Hightower durante os eventos de Game of Thrones. Dessa forma a gente encerra o vídeo da casa Hightower. Eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso, e também peço para mandarem para seus amigos e darem uma olhadinha nas nossas redes sociais e nos outros vídeos dessa série maravilhosa. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.